Olá, meus amiguinhos! Eu estou aqui. Eu sou. Tenho que me apresentar. Eu sou o Robovski. Vocês devem estar perguntando o que um robô faz em uma cabaninha no meio do nada na neve. Hoje eu estou aqui para te contar uma história muito interessante. Como surgiu a lenda do Yeti, o abominável Homem das Neves que fascinou até Alexandre o Grande. Então vamos lá! A expedição britânica do reconhecimento do Monte Everest lá de 1921 partiu da Índia para encontrar uma rota para a montanha mais alta do mundo e, se possível, escalá-la. Mas ao retornar, a equipe tinha que relatar além do sucesso do reconhecimento. Entrevistado pelo jornalista Henry Newman, eles contaram que encontraram pegadas enormes na neve, estranhas, muito diferentes, muito grandes. O líder da expedição, Charles Howard Buddy, concluiu que havia sido deixada pelos lobos, talvez ursos. Newman conversou com alguns tibetanos que viram as pegadas. Eles mencionaram histórias de uma criatura misteriosa e selvagem que vagava pelo Himalaia. Fascinado, o jornalista precisava de um nome atraente para os jornais, pois a má tradução de Metoth fez que ele pensasse chamar o boneco de neve nojento. Não seria tão assustador quanto o abominável Homem das Neves. Ele inventou algo muito mais invocativo: o abominável Homem das Neves. E assim a lenda do Yeti, com seu nome tibetano, tornou-se global, capturando a imaginação e inspirando mais de um século de estudos, pesquisas, buscas criptozoológicas. O bípede peludo, parecido com um macaco, tem diferentes formas e tamanho. Às vezes é considerado muito mais alto que um ser humano, às vezes pequeno, mas terrivelmente forte. Embora seja retratado com pelos brancos para se misturar à paisagem coberta de neve, ele também pode ser marrom, avermelhado e viver nas florestas do Himalaia. No cinema, Yeti varia desde um monstro assassino de fantasia de terror, o abominável Homem das Neves, de 1957, até Fofinho, um habitante fofo da Caverna dos Monstros S.A., de 2001. No entanto, quando se trata de evidências da existência do Yeti, o mais próximo que alguém chegou foram pegadas, mas não aquelas que Howard Buddy e sua equipe disseram ter visto. Durante outra expedição britânica que fez o reconhecimento das rotas de Everest, 30 anos depois, em 1951, os alpinistas Eric Shipton e Michael Ward viram estranhas pegadas que percorriam aproximadamente 1,6 km, mais conhecido como 1.600 metros, em uma altitude de mais de 4.500 metros. Também havia sinais de marcas de garras. Shipton tirou várias fotos e pegadas eram quase 2 vezes maior de um humano. Essas imagens de Shipton se tornaram ícones do fascínio do século XX pelo Yeti. Os contos tradicionais da região do Himalaia se referem ao Yeti como um espírito da geleira que trouxe sorte aos caçadores ou como uma criatura que assustava as pessoas de se aventurassem muito longe nas montanhas. Tal criação estava longe de ser incomum. Hoje, o Yeti faz parte de uma família de criptídeos, bípedes em todo o mundo, incluindo o Sasquatch na América do Norte, o Owei na Austrália, Mapinguari na Amazônia. E por trás da lenda, a crença no Yeti é como uma criatura física, é claro, foi estabelecida muito antes de os exploradores britânicos encontrarem suas pegadas. Dizem que quando Alexandre o Grande invadiu o subcontinente indiano em 326 a.C., ele exigiu ver um, mas os moradores se recusaram a mostrá-lo, alegando que não sobreviveria em baixas atitudes. Ao longo dos séculos, as histórias, até que diferentes tipos de Yetis foram formados: o arquetípico Meté, o menor Teema e o enorme Dizute ou Nialme. A lenda tornou-se parte da mitologia. O Yeti permaneceu praticamente intocado. Na verdade, muitas crenças locais afirmavam que seria um mau presságio ver um, até o século XX, que provou
ser uma época fértil para a criptozoologia. 2 décadas depois, o jornalista R. Neumann popularizou o termo abominável Homem das Neves em 1921. Afirmaram ter visto 2 manchas pretas movendo-se pela neve do Himalaia. Então, as imagens de Shipton, em 1951, auxiliada pela conquista do Everest, 2 anos depois chamaram a atenção, como nunca antes na região, para o Yeti, o que talvez se esconda por lá. E o interesse era grande. Em 1959, a Embaixada dos Estados Unidos em Katmandu chegou a emitir um memorando ao Departamento de Estado de Washington sobre o grupo de caçadores de Yeti, que se aglomeraram no Himalaia. Os regulamentos que regem as expedições de montanhismo no Nepal relativos ao Yeti consistiam em 3 regras para quem desejasse viajar. A primeira alegava que 5.000 rúpias deveriam ser pagas ao governo nepalês para obter permissão para procurar a criatura. A segunda afirmava: se o Yeti for localizado, poderá ser capturado vivo, mas não deve ser morto ou baleado, exceto em caso de emergência, decorrente de legítima defesa. Também dizia que todas as fotografias devem a autoridades. A terceira garantia é que quaisquer notícias e reportagem que esclarecesse a existência real da criatura também deveriam ser entregues. Bem, será que alguém obteve alguma prova? Os visitantes sonhavam em fazer algum progresso e estavam atentos a qualquer coisa relacionada ao Yeti. No final da década de 1950, uma expedição financiada pela petroleiro texano Tom Slick descobriu um objeto curioso em um mosteiro budista na cidade de Pangbosh, uma mão mumificada de um suposto Yeti. O explorador Peter Byrne conseguiu adquirir um dos seus dedos, supostamente após fazer uma doação financeira ao mosteiro. Contrabandeou para fora do Nepal. Ele fez isso com a ajuda do astro de Hollywood, James Stewart, amigo de Slick, que escondeu o dedo na bagagem da esposa, embrulhada em uma cueca. Em 1960, apareceu outra parte do corpo. Após alegar ter visto pegadas estranhas durante a histórica subida ao Everest com Tenzin Norgay, o alpinista Edmund Hillary foi em busca do Yeti e voltou com um suposto couro cabeludo emprestado de um mosteiro em Konjong. No entanto, desses revelaram que a pele, em forma de capacete, veio de um ceral, um animal parecido com uma cabra. Quanto à mão Pangbosh, foi realizada em 2011. Provou de uma vez por todas que era humana. Aparentemente, todas aquelas pegadas vistas pelos alpinistas também poderiam ser explicadas. As pegadas individuais poderiam ter sido de pedras que caíram e que tiveram sua forma alterada à medida que a neve derreteu. Já as pegadas múltiplas eram possivelmente de um animal diferente, criando uma pegada maior e aparentemente inexplicável, quando as patas dianteiras e traseiras pousavam em locais semelhantes. Michael Ward, o médico da expedição de Hillary, observou que poderiam até ser pés de formatos anormal de uma pessoa, já que reconheceu tibetanos e nepalenses cujo dedão do pé estava em um ângulo reto com o resto do pé. Mas e as pessoas que alegaram ter visto a criatura? Em 1986, o físico inglês Anthony Waldridge, que estava em uma corrida beneficente no Himalaia, afirmou ter visto um Yeti a apenas 150 metros de distância dele e conseguido tirar fotos. No mesmo ano, o experiente montanhista italiano Reinhold Messner, famoso por escalar o Everest sem oxigênio suplementar, afirmou também ter encontrado com uma criatura. Ele passou anos tentando encontrar outro Yeti, sem sucesso. Já a conclusão da história de Waldridge foi que ele tenha visto uma formação rochosa de um formato incomum. Mas afinal, pode ou não pode existir? Ele poderia existir? Tem sido comuns relatos secundários igualmente questionados sobre pessoas que avistaram Yetis, incluindo a dos montanhistas nepalês Ang Tsering Sherpa, que disse que seu pai tinha visto um. Yetis não são tão grandes. Eles têm aproximadamente o tamanho de criança de 7 anos, mas são muito fortes, afirmou antes de aludir aos poderes mágicos que às vezes são citados nos mitos sobre os Yetis. Se o Yeti tivesse visto meu pai não teria conseguido andar.
o Yeti pode impedir as pessoas de andar, então ele os come. Científicas e afirmações desmascaradas não foram suficientes para extinguir o fascínio pelo Yeti. Em 2011, os especialistas entusiastas da criptozoologia realizaram uma conferência na Sibéria Ocidental e anunciaram a sua nova prova indiscutível da existência do Yeti, com a descoberta de linhas feitas de ramos retorcidos de árvores. No entanto, pouco depois, um participante antropólogo americano, Jeff Meldrum, revelou que as autoridades russas falsificaram a história como um golpe publicitário. A criptozoologia sempre foi atormentada pelo engano, motivada pela fama e fortuna. Possivelmente, foi isso que levou os caçadores na China a anunciarem publicamente em 2010 ter capturado um Yeti de 4 patas e sem pelo, na verdade, um animal parecido com um gato chamado de civeta. Mas de todos os criptídeos, o Yeti tem sido objeto de uma quantidade surpreendente de investigações científicas, levando ao avanço significativo na última década. Em 2013, Brian Sykes, o geneticista da Universidade de Oxford, emitiu um apelo global para qualquer evidência do Yeti que fosse analisada. Das dezenas de amostras que recebeu, dois pelos, um do norte da Índia e um do oeste do Himalaia, e outro de centenas de quilômetros de distância no Butão, correspondia a um urso polar pré-histórico, que se acredita ter vivido há pelo menos 40 mil anos. Sykes apresentou a intrigante teoria de que o Yeti existe, mas é na verdade um urso híbrido. Se essa não for uma anomalia histórica, outras raças raras de urso poderiam ser o Yeti da vida real. Já Reinhold Messner concluiu na década de 1980 que o Yeti poderia ser um urso azul tibetano ou um urso pardo do Himalaia. Em 2017, o estudioso americano Daniel C. Taylor, conservacionista, a figura importante no estudo do Yeti, passou décadas caçando a criatura. Finalmente, publicou suas extensas descobertas, incluindo uma análise abrangente das pegadas de Shipton. Mas é improvável que essas descobertas convençam a todos. O abominável Homem das Neves passou por mais de um século de empolgação e especulação. Um século de pegadas, histórias, avistamentos e espécimes, coincidindo com um século de interesse crescente entre outras comprovadas, como o nosso do Lago Ness e o Pé Grande. Para muitos que acreditam que ele existe, o Yeti apresenta as maravilhosas incógnitas na Terra. A esperança de encontrá-lo não acabará pela falta de evidências definitivas. Galerinha, chegamos ao fim dessa história, mas não pararão por aqui. Virão muitas outras histórias com seu amigo Robovski. Deixam aquele like e aquele comentário. Se inscrevam se quiserem acompanhar mais histórias comigo. E é isso. Aquele abraço, forte abraço do seu amigo Robovski. Desligando.